Olá, turma, tudo bem? Todos no isolamento. Espero que esse isolamento nosso sirva como um momento de reflexão, de muito estudo, de muita reflexão mesmo, para a gente aprender a lidar tanto com essa pandemia quanto com nós mesmos, né? Para a gente tentar sair dessa, nos tornando uma sociedade melhor. Mas vamos lá, espero que todos estejam bem. Vamos voltar a falar de metodologia do ensino de matemática. Hoje eu quero conversar sobre operações e algoritmos. Vamos entender as características de cada faixa etária. Vamos lembrar bastante do Piaget no processo de desenvolvimento do ser humano, ok? Então vamos começar assim. A ideia é que nas escolas a gente observa professores, até com muita boa intenção, ensinando ainda aquele modelinho de fazer operação matemática, o tal do arme e efetue. O que a gente percebe é que as crianças, muitas delas, não conseguem entender por que devem realizar uma conta do menor valor ao maior. Ou seja, por que ela tem que realizar uma conta da unidade para a dezena, da dezena para a centena e assim por diante. Em adições com reservas, olha o nome, com reservas, que são aquelas cujas somas das unidades, ou das dezenas, ou das centenas, ultrapassam 9. Muitas vezes, o aluninho não consegue entender por que deve conservar a unidade e elevar a dezena. É aquilo que a gente chama, tradicionalmente, de vai um. Vai um, sobe um, por exemplo. Só que assim, o aluno precisa dominar determinados conceitos para entender essa coisa do vai um, porque não vai um nenhum. O que fica, no caso da soma das unidades, se der além de 9, fica a unidade e sobe a dezena. Fica a dezena e sobe a centena. Vamos olhar isso com mais vagar. Os algoritmos das 4 contas, das 4 operações, são uma estratégia de cálculo. É legal, é interessante, é importante porque organiza o sistema de numeração decimal. Mas devem ser ensinadas no momento em que as crianças já dominam com alguma segurança alguns conceitos ou alguns pré-requisitos envolvidos nessas operações. Então vamos elencar alguns desses conhecimentos necessários para a criança, para ela poder realizar com segurança as 4 operações, para ela entrar no sistema de aprendizagem das 4 operações. Vamos lá ver? Primeiro, vou dar um exemplo de atividade aqui com o algoritmo. Primeira coisa, é preciso que as crianças dominem o que a gente chama na matemática de fatos básicos. Olha uma expressão nova aí para a gente. Fatos básicos. O que são? São operações em que são empregados numerais de um só algarismo. São os cálculos realizados em uma operação que devem ser realizados mentalmente, de memória, sem o auxílio do algoritmo, sem o auxílio do arme e efetue, né? Aos poucos, o aluno deve memorizar alguns resultados simples, que são fatos básicos, para poder lidar melhor com as operações matemáticas. As tabuadas, por exemplo, são um exemplo de fato básico, né? Por exemplo, um fato básico tranquilo, 2 vezes 3. O aluninho, quando está na aprendizagem, é preciso que ele tenha isso já de memória. É interessante que ele tenha os fatos básicos de memória. E isso é tranquilo se a gente trabalhar essa aprendizagem. Legal? É preciso que ele conheça também outras estratégias de resolução. É importante, antes da gente ensinar o algoritmo convencional, que obriga a criança a operar a conta da direita para a esquerda, da unidade para a dezena, para a centena, assim por diante. É preciso que antes disso, da aprendizagem do algoritmo, da gente ensinar o algoritmo, é preciso que ela desenvolva estratégias próprias, com o nosso incentivo, com o nosso estímulo. Ok? Outras estratégias de resolução das operações matemáticas sem ser o algoritmo. O algoritmo é uma aprendizagem que deve vir depois das estratégias pessoais. Para a gente entender melhor essa possibilidade, vamos demonstrar
aqui uma atividade, algumas operações matemáticas executadas por alunos do 4º ano, tá? O conteúdo é ensinando a decompor. Olha a estratégia. Quais são os pré-requisitos para a gente trabalhar essa aprendizagem? As crianças saberem contar, né? De 10 em 10, de 100 em 100, saber contagem, né? Ter uma certa destreza na contagem. Então, vamos lá. Exemplos, eu tenho aqui, ó. Esta soma simples, 156 mais 234. Primeira etapa, eu separo aqui, eu decomponho o número 156, são 156. Eu decomponho aqui o 234, 200, o 30 e o 4. Na segunda etapa, eu somo as centenas, as dezenas e as unidades. O que eu tenho? 310. Na terceira etapa, eu tenho aqui, agora, ó, partindo da segunda etapa, dezena e aqui centenas. Eu conservo a centena aqui, o 300, 3 centenas, e somo 80, 8 dezenas, mais 10, uma dezena, que dá 90. A quarta etapa ficou fácil. 300 mais 90, 390. O que é importante aqui? A aprendizagem da decomposição dos números, ok? A decomposição aqui é o mais importante, porque depois a soma fica simples de fazer. Outro exemplo aqui, ó, 342 mais 839. Primeira etapa, de novo, ó, decomponho, pego as centenas, 300 daqui, o 800 daqui, somo que dá 1.100, ok? Ou 800 mais 200 é igual a 1.000, mais 100, 1.100. Dá na mesma, né? Aqui ele decompôs o 300 e aqui foi direto. Segunda etapa, o que eu tenho? Olha, eu decompus aqui as centenas, né? Aqui as centenas. Agora eu decomponho aqui as dezenas. 40, que vem do 342, e 30, que vem do 839. Faço essa soma, dá 70. Falta decompor as unidades. O 2 daqui, está aqui. O 9, que está aqui na terceira etapa. Essa soma vai dar 11. A quarta etapa, eu tenho 300 mais 800, que eu sei que é 1.100. Desculpe. A quinta etapa, eu vou somar essa dezena, ok? Mais 10, que eu tiro daqui do 11, é igual a 80 mais 1, que eu tirei o 10 daqui, eu tirei a dezena, mas ficou a unidade, então a unidade vem para cá, ok? Realizo essa operação que dá 81. A sexta etapa, tudo isso é decomposição. Eu pego 1.000, que vem daqui, eu pego 100, que vem daqui, eu pego 81, que é o da quinta etapa, e chego no resultado final, 1.181. Outro exemplo de decomposição, ok? Este modo deve vir após a compreensão dos valores posicionais. É claro, eu vou ensinar decomposição, antes eu preciso trabalhar a aprendizagem do valor posicional, lembrando que é uma característica do sistema de numeração decimal. Deve-se tomar cuidado com as contas de vai, pois essa estratégia ocasiona confusões. Esse negócio de vai não vai nada. Se eu estou somando na unidade acima de 9, ou seja, 10, 11, 12, por aí vai, conserva a unidade no resultado e sobe a dezena. Se eu estou somando dezenas, conserva a dezena e sobe a centena se der mais de 9. As crianças devem ser estimuladas a pensar na melhor estratégia para resolver um cálculo, ok? Compreendendo as características das faixas etárias. Para ensinar o algoritmo convencional, é bom que a gente conheça as características das fases de desenvolvimento compreendidas entre o 1º e o 5º ano, também entre a educação infantil. Nessa fase, a criança se encontra em transição.
segundo Piaget. Entre um estágio de desenvolvimento chamado pré-operatório, aquele que vai dos 2 aos 7 anos, e o estágio das operações concretas, aquele que vai dos 7 aos 11 anos. Legal? Vamos relembrar aqui, ó. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, entende o mundo através de sensações e ações. Pequenininho. Estágio pré-operatório, dos 2 aos 7, entende o mundo através da linguagem e imagens mentais. Estágio operacional concreto, dos 7 aos 11 anos, entende o mundo através do pensamento lógico e de categorias. E, por fim, o estágio operacional formal, de 11 anos ou mais em diante, entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Esses são os 4 estágios de desenvolvimento do ser humano estudados e elencados pelo Jean Piaget. Vamos pegar aqui o estágio pré-operatório dos 2 aos 7 anos. Qual que é a ideia? Manipular objetos e observar os resultados dessas ações é uma das características marcantes dessa fase. Ó, percebe que pega aqui, ó, toda a educação infantil. A criança associa uma palavra ao seu significado, mesmo que o objeto nomeado não esteja em seu campo visual. Ela consegue já. Ou seja, sua capacidade de abstração amplia-se em relação ao estágio anterior, que é o estágio sensório-motor, em que é necessária a presença física do objeto para nomeá-lo. Mas ele consegue, no estágio pré-operatório, nomear uma bola sem ter a bola na mão. Ok? Ainda no estágio pré-operatório, em termos matemáticos, a criança, nessa fase, ela consegue ordenar, classificar, fazer correspondências entre objetos. Mas ela ainda não é capaz de entender a reversibilidade, nem conservar a quantidade por meio do seu pensamento. Isso a gente já viu lá na conservação. A incapacidade da criança se colocar no lugar do outro, que é o egocentrismo, é uma característica também dessa fase. O mundo para a criança dessa fase é dela e só tem ela no mundo, ela é egoísta, ela é exclusivista, ela é egocêntrica, faz parte do processo. Uma dica de trabalho com matemática nessa fase do pré-operatório: proporcionar jogos e situações problema em que a criança tenha que partilhar impressões ou comparar o resultado das quantificações. Aqui eu chamo a atenção da escrita em matemática, da fala na aula de matemática, da roda de conversa, de cada um ou grupo poder expor a sua estratégia, discutir a sua estratégia com a sala toda. Isso é muito importante. Ainda no estágio pré-operatório, estou nele ainda, os jogos são fundamentais, assim como a situação problema, não apenas os enunciados por escrito, mas todas as situações que o cálculo demanda. Em ambos os casos, pensa-se em favorecer o desenvolvimento e o uso de estratégias pessoais, sempre privilegiando as estratégias pessoais antes de entrar na aprendizagem de resolver as operações matemáticas através do algoritmo. Ok? Para a elaboração das situações problema, a gente sugere fatos do dia a dia das crianças, para elas pensarem sobre quantidades, compará-las, operá-las, ou seja, atividades contextualizadas, ok? Contar, comparar, reconhecer e grafar corretamente os números e as quantidades e usar adequadamente sinais matemáticos básicos, como o mais, o menos, o igual, é importante, é desejável a gente trabalhar essas aprendizagens também. Dicas e sugestões de atividade para essa fase, eu acho que eu vou deixar essa parte para o nosso próximo encontro aqui virtual, tá? A gente para aqui então. A gente para nesse slide, ok? E eu faço um novo vídeo para a gente terminar essa apresentação e terminar este tema de estudo, ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, é um prazer estar com vocês mesmo que virtualmente. Um abraço e até a próxima!